Em 2 de outubro de 1854, o presidente da província, Dr. Sebastião Machado Nunes, registra um movimento silencioso, porém decisivo, no interior capixaba. Às margens do Itapemirim, justamente no ponto onde achavam os cachoeiros e onde o rio começava a se tornar navegável, um grupo de fazendeiros demonstra a inesperada disposição: erguer, com recursos próprios, uma pequena capela naquele local remoto. Reconhecendo a importância daquele gesto para a vida da comunidade nascente, o presidente nomeia uma comissão para orientar a construção. E então 3 homens de grande influência regional, o Barão de Itapemirim, Pedro Dias do Prado e Inácio Loyola e Silva, doam parte das terras que possuíam ali, destinando o terreno à edificação e ao patrimônio da futura capela. Assim, naquele recanto isolado, onde o rio ganhava força e o povo buscava um lugar de fé, começava a surgir não apenas um templo, mas o primeiro sinal de uma vila que nasceria entre a água, o trabalho e a devoção. Temos que conseguir madeiras na mata antes que o rio encha outra vez. Entre os anos de 1854 e 1856, um território simples, à beira do rio Itapemirim, começava a tomar forma. Foi ali, num terreno de 30 braças de frente e por 50 braças de fundo, pouco mais de 66 metros por 110, que se decidiu o patrimônio religioso que daria origem à futura capela. Nesse tempo, não havia freguesia, não havia cidade. Apenas promessas, terra marcada e gente determinada. E 2 anos depois, em 1856, o esperado acontece. A freguesia de São Pedro do Cachoeiro é oficialmente criada. Mas ainda não existe templo. Não existe estrutura. Desde a cessão oficial do terreno, muitos acreditavam que a capela surgiria rapidamente, sólida e erguida com a devoção dos moradores. Mas os anos passaram e nada foi construído. Nem alicerces, nem paredes, nem sequer o esboço de uma obra. Talvez a vila de São Pedro, naquele período, vivia em permanente instabilidade. A população era pequena e dispersa. Quase todos dedicavam seus dias ao plantio, ao trato dos animais e ao escoamento da produção pelas águas do Itapemirim. Cada trabalhador era necessário no sustento da família. Além disso, o terreno cedido, embora oficializado, não vinha acompanhado de recursos. As obras estão atrasadas, ainda não arrecadamos muito. Precisamos de mão de obra. Quem pode ajudar? Não havia madeira suficiente preparada, nem pedreiros especializados, nem doações constantes de materiais. As promessas eram muitas, mas o dinheiro pouco. Talvez os fazendeiros que haviam se comprometido com a construção enfrentavam suas próprias dificuldades. Secas, enchentes, pragas nas lavouras, disputas por terras e a necessidade de priorizar a produção agrícola para manter suas propriedades de pé. Assim, a capela, apesar da boa intenção,
acabava sempre empurrada para depois. E havia ainda um outro fator, silencioso, mas decisivo: a ausência de um vigário fixo. Eu acho que esse é o vigário que vai nos auxiliar. Sem um pároco presente para organizar mutirões, motivar os fiéis e supervisionar a obra, o projeto da capela permanecia sem direção. Por tudo isso, a capela existia somente no papel. Quando o primeiro vigário, o padre Francisco de Assis Pereira Gomes, chegou ao povoado em 1859, encontrou uma comunidade humilde, ainda sem estrutura para acolher os serviços da fé. Deus se manifesta nas coisas pequenas deste mundo. Porém, Deus quer... Doente e fragilizado, o padre celebrava as missas em sua própria casa. Em tudo dai graças. Assim começava, de forma lenta e cheia de limitações, a organização religiosa da futura São Pedro do Cachoeiro, um marco simples, mas essencial para a vida espiritual de um povo que ainda se formava às margens do rio Itapemirim. Depois de anos de improviso e abandono religioso, surge uma figura decisiva na história de São Pedro do Cachoeiro, o Barão de Itapemirim. Para abastecer suas fazendas, ele constrói um grande armazém no Porto, Bahia e Minas. O barão cede um dos cômodos do armazém para funcionar como capela improvisada. Ele doa um cálice, uma patena, uma colherinha de prata e alguns ornamentos antigos, incompletos, mas ainda capazes de sustentar a fé do povo. Tudo é usado, mesmo gasto, para que a liturgia não desapareça. Outros moradores ajudam como podem. O alferes Inácio de Loyola e o fazendeiro Pedro Teixeira Duarte emprestam pequenos oratórios e imagens. Não existe ainda uma imagem oficial de São Pedro. E nem há livros de registro para batizados ou casamentos. É um tempo de fé, mas também de grande desorganização. No mesmo armazém, em outro cômodo, 2 santeiros portugueses moldam imagens de gesso, peças decorativas e objetos para mascates. O ambiente mistura fé, comércio, poeira e improviso. Mas então, tudo muda. Um grupo de populares comete um ato considerado ofensivo aos objetos sagrados. A notícia se espalha pela vila como fogo. Surgem acusações, fofocas, confusão. O clima pesa e a capela improvisada é fechada. De repente, São Pedro volta ao início, sem templo, sem padre, sem lugar para rezar. A sonhada construção da capela oficial parece mais distante do que nunca. O presidente da província, Dr. Pedro Leão Veloso, registra em relatório: há paróquias que nem possuem matrizes, e em São Pedro do Cachoeiro, a casa onde se celebram os ofícios divinos, é sumamente indecente. É a comprovação escrita de uma dura realidade. O terreno cedido em 1854 continua vazio. O povo vive de improvisos. E a igreja, símbolo de estrutura social, ainda não existe. Primeiros sinais de organização. 1868. Somente anos depois surgem pequenos avanços. Um paroquiano empresta uma pequena imagem de São Pedro, pouco maior que um palmo. Alguns registros começam a ser organizados e, aos poucos, a comunidade reacende a esperança. Mas a tão esperada capela oficial ainda levará muito tempo para se tornar realidade.
Imagine uma vila jovem, ainda moldada pela poeira das estradas e pelo barulho constante do rio. É São Pedro do Cachoeiro, no início da década de 1860. Um lugar simples, mas cheio de fé e de desafios. No segundo semestre daquele ano, chega à freguesia o novo vigário, Padre Manoel Leite Sampaio e Melo. Mal se instala, já abre cartas, documentos e envia seu primeiro relatório ao presidente da província. Ele comunica ter recebido um conto e 500 mil réis, verba destinada, desde 1859, à grande promessa da comunidade, a construção da matriz. Vamos, meus irmãos, com a ajuda de Deus, vamos avançar. O povo se anima. Para organizar tudo, o vigário convoca uma comissão. Manuel José de Araújo Machado, o negociante mais próspero do lugar. Tenente Sabino José Coelho, homem respeitado, de palavra firme. E ele próprio, o vigário, assumindo a dura função de tesoureiro. Logo, uma nova boa notícia. A Assembleia Provincial envia mais um conto de réis. Pela primeira vez, a construção da igreja parecia possível. Mas então, veio o rio. As enchentes, imprevisíveis e destruidoras, impediam a retirada das pedras que serviriam de base para o templo. As semanas passavam e a obra não podia começar. No ano seguinte, 1861, o vigário volta a escrever às autoridades. Ele está animado, conseguiu arrecadar um conto e 100 mil réis entre os próprios moradores, mas também desabafa. A paróquia arrecada pouco, o cemitério sequer é cercado, não há irmandades nem capelas. O único oratório legal pertence ao comendador Werneck. Ainda assim, o povo insistia. Era preciso construir. Então chega 1862, e dessa vez tudo muda. Determinado, o padre Sampaio decide erguer a igreja com o que tiver. Uma construção de madeira sobre alicerces de pedra, e põe a vila inteira em movimento. Em poucos meses já havia reunido 100 toras de madeira de lei, esteios e baldrames lavrados, 33 toras para o assoalho e o forro, 11 dúzias de tábuas serradas, 18 toras de cedro, destinadas à capela mor e aos altares. O sonho, enfim, ganhava forma. Mas então, o rio voltou. Aquela enchente, uma das maiores já registradas, arrastou madeira, esforço e esperança. Tudo levado água abaixo. E o vigário viu outra vez o trabalho parar. Logo depois, mais um golpe. O homem responsável por puxar a madeira com sua boiada exigiu aumento. O vigário recusou. Eu prefiro parar a obra de que pagar mais um centavo de réis. Com esse valor, é melhor eu comprar minha própria boiada. E mais uma vez o silêncio da obra se impôs. E assim chega 1863. A freguesia, ainda sem templo definitivo, continua usando o antigo cômodo do armazém do falecido barão de Itapemirim. Um espaço improvisado, com ornamentos incompletos, livros recém-chegados da corte e uma comunidade inteira tentando manter a fé acesa. Entre enchentes, promessas, obstáculos e persistência, São Pedro do Cachoeiro vivia sua maior batalha: erguer sua igreja e, com ela, firmar sua própria história.
Enquanto a freguesia de São Pedro do Cachoeiro lutava para iniciar a construção da futura matriz, travando batalhas com enchentes, falta de materiais e exigências de trabalhadores, outra história começava a nascer silenciosamente no lado norte do povoado. 1861. O nascimento de um sonho. Parte dos esforços de um único homem. O protagonista deste capítulo é o português Antônio Francisco Moreira, um fazendeiro abastado, respeitado e profundamente religioso. Percebendo que o povo sofria com a ausência de um templo digno, já que a matriz não saía do papel, ele toma uma decisão ousada: construir, por conta própria, uma capela inteiramente nova. Ele não esperou ajuda oficial, nem pediu apoio ao vigário, nem dependeu da paróquia. Ele mesmo contratou obreiros portugueses, seus conterrâneos, homens de mãos calejadas, acostumados a levantar igrejas e casas coloniais. O local escolhido ficava no lado norte, numa faixa de terra de 100 braças por 100, começando no limite superior de sua própria residência e estendendo-se até a margem do rio Itapemirim, um terreno amplo, bonito, silencioso e estrategicamente colocado. Assim, em 7 de junho de 1861, ao toque das primeiras ferramentas, a construção começou. Foram 2 anos de trabalho contínuo, até maio de 1863. A capela ficou com as seguintes dimensões: 60 palmos de comprimento, 27 palmos de largura. Um templo modesto, porém sólido. Ao lado, Moreira também ergueu um pequeno cemitério particular de 12 braças de fundo, 10 braças de frente. O cemitério era uma obra impecável. Muros de pedra e cal, portão de ferro reforçado, descrito como de gosto moderno, e ao centro, uma cruz simples em madeira. A capela era pequena, mas bem construída, sem grandes adornos arquitetônicos, porém muito decente. O frontispício sustentava 2 pequenas torres, cobertas de zinco, cada uma com seu sino proporcional ao tamanho do campanário. O interior fora completamente pintado pelo artífice Quintino Thomas Barbosa Souto, que decorou paredes e forro com cuidado. Havia um único altar, 2 nichos laterais, 2 imagens tidas como perfeitíssimas: Nossa Senhora da Conceição e São João Batista. Um sacrário simples. Entre os objetos sagrados, um conjunto precioso: cálice, patena, colher de prata e missal. Doação em memória do Barão de Itapemirim. Vós me ama? Onde você vai, homem? Seu Moreira vai saber. Ainda pego uma branquinha dessa.
Em junho de 1863, durante visita oficial do cônego José Joaquim Pereira da Silva, visitador do Espírito Santo, Moreira e sua esposa, Maria Caetana Moreira, tomam uma decisão histórica: doar a capela e o cemitério para servir como matriz provisória da freguesia. Eu senti no meu coração de doar a capela para ser a matriz. O que você acha? Claro, querido. Vamos fazer assim como vós-me deseja. A doação foi assinada em cartório, avaliada em 18 contos de réis, uma fortuna para a época. Era um gesto de amor à comunidade e que merecia reconhecimento oficial. Mas o reconhecimento nunca veio. Moreira esperou anos por algum gesto de honra da província, mas esse reconhecimento jamais chegou. Senhor Moreira, o negro Rodolfo escapou outra vez. Traga-me aquele preto insolente. Vou mostrar quem manda por aqui. Corre, seu fujão! Vamos te caçar! Eu disse que seria a última vez. Agora você vai pagar pela desobediência. Em 30 de outubro de 1877, o fazendeiro foi atacado e morto com facadas por seu próprio escravo, Rodolfo Preto Mina. Assim terminou a vida do homem que havia doado à freguesia seu primeiro templo digno. Após a morte de Moreira, a capela continuou servindo como matriz provisória. Mas, ao longo dos anos, o vigário Sampaio denunciava vários problemas. Cemitérios irregulares. Ele reclamava que existiam de 8 a 9 pequenos cemitérios espalhados por fazendas, mal cercados, mal cuidados, sem registros e sem ritos religiosos adequados. Em 1867, as primeiras grandes avarias. O vigário explica que as madeiras escolhidas pelos obreiros eram ruins, as paredes estavam cedendo, o assoalho precisava de remendos. Uma enchente atingiu a capela, deixando marcas de 2,5 palmos. Outra enchente invadiu o local, subindo 1,5 palmo pela parede. As estruturas tombavam. Das 4 portas, 3 não fechavam mais. Em janeiro de 1875, o rio Itapemirim novamente transborda, inundando o cachoeiro inteiro. A capela ficou ainda mais danificada. Paroquianos juntaram 600 mil réis para pequenos reparos, mas era tarde demais. 1878, estrutura quase perdida. Relatórios descrevem paredes abatidas, risco iminente de desabamento, assoalho comprometido. 1882, ruína total. Pouco ou nada restava. As imagens foram salvas e levadas para a Capela do Senhor dos Passos. 1885, o fim.
A Câmara Municipal decide demolir o templo completamente arruinado. Em 31 de maio de 1885, o jornal O Cachoeirano registra: o lugar vago que deixou a velha matriz desta vila deu ao largo um aspecto magnífico. É o mais espaçoso e aplainado largo existente em Cachoeiro. O jornal sugeria transformar a área em jardim público, o que não aconteceu. Mais tarde, em 1912, a área receberia a fábrica de cimento Monte Líbano, que só produziria cimento em 1929, sendo considerado o melhor do Brasil. Conclusão: uma capela que nasceu de um sonho e terminou com um rio. Esta é a história completa da Capela do Espírito Santo, nascida do esforço de um único homem, doada à província por puro altruísmo, utilizada como matriz provisória, destruída pelas enchentes e pelo tempo, demolida depois de 22 anos de resistência. Um capítulo emocionante da história religiosa do Cachoeiro.